Hoje eu vou contar para vocês a história de Pachamama, a deusa da fertilidade e da vida, protetora da Cordilheira dos Andes e dos mares da América do Sul. O mito de Pachamama é um mito muito interessante porque é uma história de amor, uma história de vingança e de redenção. Pachamama vivia no Hanampancha, a morada dos deuses incas. Lá, todo mundo queria casar com ela, e especialmente dois deuses. O Acon, que era o deus do fogo, ele era uma entidade telúrica, mas ele era uma entidade muito ruim. Ele, na verdade, ele era um comedor de crianças. E Pachacamac, que era o deus do céu, ele era um construtor. Entre essas duas entidades, Pachamama escolhe Pachacamac, e eles formam um casal que integrava o céu e a terra, porque Pachamama era a deusa da fertilidade e da vida, ela representava a terra. Só que a escolha de Pachamama por Pachacamac gerou um ciúme muito grande em Acon. E ele começou a se afastar dos deuses e ter atitudes totalmente contrárias às atitudes que um deus deveria ter. E aí houve uma reunião entre os deuses e eles decidiram que Pachacamac lutaria contra o Acon. E nessa luta, que aconteceu no Hanampancha, na morada dos deuses, essa luta ela se refletia aqui na Terra. Todos os golpes que eram dados lá no Hanampancha, a Terra se modificava com grandes terremotos e vulcões fortíssimos em erupções. Bem, no decorrer dessa guerra entre esses dois irmãos, a Terra foi se modificando e o embate entre os dois foi muito severo e o Acon não queria dar o braço a torcer. Foi uma guerra que durou muito tempo. Mas como Pachacamac era o deus do céu e ele era muito forte, ele acabou vencendo essa guerra. O Acon, ele desce do Hanampancha, ele é expulso do Hanampancha e vem viver aqui entre nós humanos. Ele desce, e quando ele desce extremamente raivoso, extremamente não aceitando a sua perda em relação a essa guerra. E ele começa a fazer com que todos os rios aqui na Terra sequem. Então aqui na Terra, tudo começou a ficar infértil, não existia mais plantações, os animais começaram a morrer. Pachamama, por mais que ela fosse a deusa da terra, da fertilidade e da vida, ela estava governando num lugar totalmente infértil e morto. Pachacamac, vendo essa situação, ele resolve novamente guerrear com o Acon. E aí novamente eles guerreiam e novamente Pachacamac vence. No que ele vence agora, o Acon ele é totalmente exilado para alguma caverna. E assim lá ele fica. Pachamama e Pachacamac, nesse momento da história, eles vivem um momento muito feliz. E ali eles têm um casal de filhos gêmeos que se chama Ozuilka. Os dois se chamavam Ozuilka. E ali eles vão vivendo a vida deles na Cordilheira dos Andes, nos mares da América do Sul, vão percorrendo, caminhando entre o Hanampancha e o nosso mundo aqui dos vivos, até que em uma dessas andanças, o Pachacamac, ele tropeça em algum morro e ele acaba caindo no mar de Lurim. Quando ele cai no mar de Lurim, de dentro do mar nasce uma ilha. Os deuses incas, quando eles morrem, na verdade eles não morrem, eles se transformam. Essa é uma característica inca. Então ali nasce uma ilha e ele sai da história. E aí ele leva também com ele toda a luz da humanidade. A Pachamama, ela não voltaria mais para o Hanampancha, ela não se achava mais moradora da casa dos deuses sem o seu marido. E ela passa a vagar na terra com seus dois filhos naquela escuridão, sozinha, sem comida, sem água, sem proteção, com monstros e
feras e animais terríveis que ela nem sabia, nem conseguia enxergar direito. E aí, em determinado momento da história, num morro muito distante, um dos Wilka vê lá no alto do morro, um dos morros mais altos, uma pequena luz. E aí ele mesmo afirma para a mãe dele: poxa, será que é o nosso pai? Vamos até lá. E aí eles atravessam todos aqueles perigos que aparecem na história, né? Tudo aquilo que eles não conseguiam enxergar e que certamente era bem perigoso que eles estavam ali atravessando. Chegam na base da montanha e começam a subir essa montanha super íngreme. Depois de muito tempo, eles chegam até o interior dessa caverna. E quando eles chegam, eles não conseguem ver exatamente quem é aquela pessoa que estava ali, mas ele estava cozinhando alguma coisa. Já fazia muito tempo que eles não se aqueciam no calor do fogo. E muito tempo que eles não comiam algo quente e cozido, né? Então ali eles resolveram se abrigar. Mas eles reconheceram quem era aquela pessoa. Era o Akon, que estava ali no seu exílio. Só que o Akon, ele se mostrou bem receptivo, assim. Ele foi super tranquilo, muito preocupado para saber tudo que tinha acontecido para chegar até ali. E aí a Pachamama começou a contar, falou da morte do Pachacama, que ele extremamente solícito em relação aos seus familiares, né? E ali eles puderam comer, eles dormiram no calor do fogo e assim aconteceu naquela noite. No dia seguinte, o Akon, ele já estava tramando alguma coisa, a sua vingança. E aí ele falou pros Wilka, desçam ali embaixo e tragam esse jarro cheio de água. Aí os Wilka, crianças, muito contentes, querendo ser prestativos, né? Aí eles, não, tudo bem, a gente vai lá pegar. E aí desceram e foram colocar água no jarro. Só que eles começaram a perceber que essa água esvaziava. Quando eles saíam dali, o jarro estava vazio. Saía, o jarro estava vazio. Eles demoraram, na verdade, para perceber que aquele jarro estava quebrado. E aí eles foram tentar consertar. E até eles tentarem consertar duas crianças, um jarro de barro quebrado, isso demorou um certo tempo e foi o tempo suficiente que o Akon precisava para investir ainda um pouco suas intenções amorosas na Pachamama. Só que a Pachamama, ela era fiel ao Pachacamac. E ela estava em luto, ela jamais poderia imaginar a possibilidade de ficar com outro homem, ainda mais sendo seu cunhado. E ela recusa. E ele força, e ela recusa, e ele força tanto que ele acaba matando Pachamama. E ele esquarteja Pachamama, e ele bebe o sangue de Pachamama. E ele guarda a sua cabeça numa folha específica ali da região. E lá ele esquece. Depois de muito tempo, os meninos conseguem finalmente trazer o jarro de água. E trazem. E aí eles perguntam, então, cadê a nossa mãe? Aí ele fala, não, ela deu uma saidinha, já ela volta. Vai precisar ficar uns dias longe, mas ela vai voltar e pedir para eu cuidar de vocês. Eles acham aquilo estranho, mas aceitam. E aí os dias foram se passando, eles eram crianças e começaram a sentir muita falta da mãe. E nisso eles começaram a ficar muito sofridos e começaram a chorar bastante. E aí o Akon já estava planejando a vingança final dele, que era matar os Wilka. E isso estava planejado para fazer no dia seguinte, depois que ele acordasse daquele sono que ele estava sentindo. Só que aí, num determinado momento da noite, o pássaro que anunciava a alvorada pousa lá na frente dos Wilka. E ele conta tudo o que tinha acontecido para os Wilka. Como o Akon tinha matado Pachamama, o que tinha feito com o corpo dela e até que tinha escondido a sua cabeça. E tinha falado para eles que eles precisavam fugir, que eles precisavam se esconder, porque o Akon ia matá-los. E aí eles começam a pensar, meu Deus, mas como é que a gente vai fazer? Aí a ave ainda fala mais uma coisa. Vocês pegam o cabelo de Akon e amarram na pedra, que assim vocês vão ganhar um pouco mais de tempo para poder fugir. E assim eles fazem. E a ave também avisou aonde que o Akon estava dormindo. E aí lá eles vão, amarram o cabelo na pedra,
Uma coisa importante a se falar da pedra é que para os incas, as pedras, elas eram os nossos ancestrais encarnados na pedra. Então, o ato dos Uilca amarrarem o cabelo de Wacom na pedra era uma tentativa de que os ancestrais de Wacom o segurassem e impedissem que ele fosse atrás dos Uilca. E isso é uma visão sistêmica, bem interessante do mito. E assim eles fazem e fogem. O Wacom, ele acorda furioso, ele consegue desamarrar o cabelo dele da pedra, isso não durou muito tempo, e ele vai correndo atrás dos Uilca. E ele vai correndo. Nessa corrida, ele encontra 3 animais, um jaguar, uma serpente e um condor. O condor, que era o animal que representava o mundo do céu. O jaguar, o mundo intermediário. E a serpente, o submundo. E ele pergunta para esses 3 animais, e esses 3 animais desconversam. Esses 3 animais não falam aonde que estava os Uilca. E nessa fuga, os Uilca se deparam com a mãe das raposas. E a mãe das raposas pergunta para eles: o que está acontecendo? Por que 2 crianças estão fugindo sozinhas aqui no meio dessa escuridão? O que houve? E aí eles contam tudo o que aconteceu para a mãe das raposas. E a mãe das raposas abrigam eles na sua toca. E assim eles ficam lá abrigados por um tempo. Só que a mãe da raposa sabia que ele estava chegando. Ela sabia que ele ia encontrar ela, porque ele já tinha encontrado o animal que governava os céus. O animal que governava o mundo intermediário e o animal que governava o submundo, e não tinha encontrado os Uilca em nenhum desses mundos. Então, certamente, ela seria a próxima ali a ser questionada pelo Wacom. E assim aconteceu. E a raposa, no universo Inca, elas representam a astúcia, elas são inteligentes, elas são brincalhonas também. E ela sabia que ela teria que dar uma resposta muito interessante e uma resposta muito convincente para o Wacom parar de procurar aquelas crianças. E ao contrário dos outros animais, ela não falou que não viu eles. Ela falou: sim, eu vi. Aí ele: e aonde que tá? Ah, você tá vendo aquele morro mais alto ali? Aí o Wacom: sim, tá no alto daquele morro, mas olha só, como é que você vai fazer para capturar as crianças? Você vai subir o morro. E conforme você for subindo, você vai cantar imitando a voz de Pachamama. E você vai cantar cada vez mais alto, cada vez mais alto. E quando você chegar lá em cima, eles já vão estar te esperando. Aí o Wacom: nossa, caraca, boa ideia, vou fazer isso. E assim ele fez. Quando ele chegou no alto do morro, um animal tinha deixado a última pedra solta. Quando ele vai se apoiar nessa pedra, ele cai num abismo, e isso causa um terremoto terrível ali naquela região. O Wacom morre. Os Uilca, eles são alimentados pelo sangue dessa raposa. Eles ainda continuam vivos por conta disso. Só que os pais dos Uilca, tanto a Pachamama quanto o Pachacamac, eles eram deuses e estavam olhando tudo. E o Pachacamac, vendo a coragem de seus filhos, ele resolve presenteá-los. Do céu, ele solta uma corda de ouro para que os seus filhos pudessem subir nessa corda. E lá no céu, a filha se transforma na lua e o filho se transforma no sol. E esse mito acaba assim, eles governando, né, o céu, a terra, o sol e a lua. Eles são os elementos que governam a natureza. E a Pachamama, ela é a deusa protetora dos animais, da vida, das plantações. Ela é a deusa protetora dos viajantes perdidos. Ela é a deusa dos morros. Ela mora nos morros. Então, se um dia alguém estiver perdido em alguma floresta, pede ajuda para Pachamama, que ela vai fazer você se encontrar. Então, esse é o mito de Pachamama.